Olá, Caveira, concurseiro do meu estado de Roraima e do meu Brasil. Estamos de volta aqui na plataforma Cataflix e aí diretamente no YouTube com o nosso curso totalmente 0800 da tão temida Lei de Execução Penal. Por que é tão temida, professor? Bom, para entender a Lei de Execução Penal, você tem que saber direito administrativo, constitucional, penal, processo penal, né? Ela é um conjunto, ela é uma interface entre os vários ramos do direito. Lá no processo penal a gente vai ver o seguinte, né? Ela tem normas processuais também e é claro que primeiro aplica ela. Se houver divergência, pode usar, né? Se tiver divergência entre a Lei de Execução Penal e o Código Processual Penal, é claro que se aplica a Lei de Execução Penal. Mas se ela for omissa, você se aplica subsidiariamente o processual penal. Mas não é o assunto da aula hoje, Caveira. O assunto da aula é dar continuidade ao tópico passado, fazendo que nem o Jack, vamos por parte, artigo por artigo, inciso por inciso. Tamo junto, Caveira, mantém, continua acompanhando a gente aí, dá seu like e se inscreve aí no canal do YouTube. Na últimas aulas a gente estava tratando do capítulo 4 da Lei de Execução Penal. O que nós vimos nas aulas passadas? Nós vimos dos deveres, dos direitos e hoje, nessa aula, nós vamos começar a tratar da disciplina. Presta atenção, Caveira, você que vai fazer tribunal e carreira policial e policial penal. Da disciplina é um dos tópicos mais cobrados na Lei de Execução Penal. Então vamos com calma, presta muita atenção, tá? Tem que decorar, tem que ler a lei e tem que resolver muita questão. Bota a tua bunda na cadeira e arregaça aí os seus olhos e bota a sua cabeça para funcionar, porque da disciplina com certeza vai cair na prova. E para você poder passar no concurso público, você tem que ter muita disciplina. Então vamos fazer por parte, ó. Vamos ver nessa aula agora a seção 3, que trata da disciplina. A seção 1 tratou dos deveres. A seção 2 tratou dos direitos. 10 deveres, 15 direitos. E aqui nós vamos ter agora, na seção 3, da disciplina. Então vamos lá, da disciplina ela vai ser dividida, ela vai ser subdividida. Dividida não, né? Porque o capítulo 4 já é dividido em seção. Então o que vai acontecer com ela? A seção 3 será subdividida em 3 subseções. Subseção 1, nós vamos falar das disposições gerais. A 2, nós vamos falar das faltas disciplinares, né? E a seção 3, nós vamos falar das sanções e das recompensas ao condenado, aquele que se encontra dentro de uma unidade prisional, ok, pessoal? Então vamos junto comigo, vamos aqui começar aqui, ó, seção 1, o que nós vamos falar? Nós vamos falar das disposições gerais, que vai do artigo 44 e 48. Uma coisa muito importante, pessoal, não pode ter sanções, né, sanções lá no âmbito de sanção disciplinar, lá no âmbito da execução penal, se não tiver previsão legal. Aí vocês têm que lembrar assim, ó, as sanções são previstas, né? As infrações administrativas que se encontra lá dentro pode praticar, isso vale também para o provisório, né? O que acontece? Pode ser sanções, infrações administrativas grave, né? Média e leve. Todas as três têm que ter previsão legal pautado no princípio da legalidade, né? Ninguém é obrigado a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E ninguém pode responder por uma infração, seja penal ou seja infração administrativa, se não tiver tido uma previsão legal anteriormente. Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal, né? 2 princípios aí, princípio da legalidade e princípio da anterioridade. Isso também se aplica na Lei de Execução Penal. É bem claro, o legislador é bem claro, não pode haver sanções administrativas para infrações administrativas que não tenha a sua previsão legal. Inicialmente era um rol taxativo, né? As infrações praticadas eram um rol taxativo. Era só aquele que estava previsto no artigo 50. Aí daqui a pouco a gente vai entrar na seção 3 e aí eu vou falar das sanções e das recompensas. Mas agora mantém, vamos falar o que agora? Nós vamos falar das disposições gerais que se aplica à disciplina do condenado, daquele que se encontra recolhido dentro do sistema prisional. Condenado, internado, provisório, ok, Caveira? Preso, condenado pela justiça militar, preso, condenado pela justiça eleitoral. Então vamos lá, junto comigo. Reginaldo,
coloque em tela para nós aí, vamos fazer a leitura aí do nosso artigo 44, que a gente vai começar esse tópico tão importante que é da disciplina. Eu não tenho dúvida que vai cair. Vai cair na sua prova, assim como cai água em dia de chuva. Sangue no olho, caneta na caveira. Vamos para cima, Reginaldo. Olha só que fala aí o artigo 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações da autoridade e seus agentes e no desempenho do trabalho. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina. Quem fica sujeito à disciplina prevista na Lei de Execução Penal? Quem é que fica? O condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direito e o preso provisório. Ah, professor, quer dizer que então aquele que se encontra, né, numa pena restritiva de direito, muitas vezes, dependendo do quanto da pena que ele pegou, ela pode ser convertida numa pena restritiva de direito. Então nós temos lá 3 tipos de pena lá no Código Penal. Nós temos 3 gêneros, né? Primeiro nós temos a pena privativa de liberdade, que comporta 3 espécies, que é reclusão, detenção e prisão simples para as contravenções penais. Reclusão e detenção é para crime, ok? Crime / delito. Isso está na nossa apostilinha aí no curso aí do Cataflix, www.cataflix.com.br. Não perca, se inscreve lá, grande promoção. Então, continuando aí, ó. Primeira pena, privativa de liberdade. Ok, quais são as espécies de pena privativa de liberdade? Reclusão, detenção, prisão simples. Segunda pena, restritiva de direito. Quais são as restritivas de direito? Limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade, né? Proibição de frequentar determinados locais, recolhimento no final. Ok, pessoal? Essas aí são restritivas de direito. Pode acontecer até a suspensão da habilitação, isso são penas restritivas de direito. E a outra pena lá é a multa. Beleza. Agora lá. Então ele é condenado numa pena privativa de liberdade. Pode ser convertido numa restritiva de direito? Pode. E aí? Ele não vai ter acompanhamento? Ele fica sujeito à execução penal? Fica. Vai ficar sujeito da disciplina? Então a disciplina aplica-se a quem? Não vai errar na tua prova. Aplica-se ao preso condenado, ao preso que está cumprindo pena restritiva de direito e ao preso provisório. Muito fácil de lembrar. É isso que trata aí o nosso primeiro artigo, o artigo 44. Por isso que ele fala assim, ó, disposições gerais, né? Vai se aplicar a quem? Primeira coisa que você tem que lembrar, aplica-se ao condenado, aquele que está cumprindo pena privativa de liberdade, seja condenado ou seja provisório, e aquele que está cumprindo pena restritiva de direito. Por acaso, se ele se ausentar da comarca sem avisar e for pego, o que aconteceu? Ele cometeu uma falta grave. E aí, ele vai perder aquele direito da pena restritiva de direito e vai lá para o fechado, vai lá para o estabelecimento prisional. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Artigo 45. Bota em tela aí, Reginaldo. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa interior previsão legal ou regulamentar. Volta aqui comigo, ó. Volta aqui comigo, Reginaldo, volta comigo, ó. As faltas graves são só aquelas que estão previstas na Lei de Execução Penal. Aquelas que estão no artigo 50 e aquela que foi introduzida esse ano pelo pacote anticrime, que está lá no artigo 9º. Artigo 9º, no parágrafo 8º. Que eu já falei no início aí do nosso curso de execução penal, né? Que foi introduzido esse ano aí, que é justamente a obrigatoriedade do condenado pela prática de crimes hediondos, a obrigatoriedade de fazer o exame do perfil genético. E se ele se recusar, isso está lá no parágrafo 8º, artigo 9º. A gente viu aí no início desse curso nosso. Se você não assistiu, vai lá e assiste a primeira aula e a segunda e assiste tudo aí para você gabaritar a sua prova. Então hoje tem mais uma falta grave, além daquele rol taxativo do artigo 50. Então nós temos o 9º, que é a obrigatoriedade dele se submeter ao exame do perfil genético. É claro que se ele se recusar, ninguém vai amarrar ele e vai fazer coleta do material. Simplesmente ele vai estar cometendo uma falta grave, ok? Então, olha lá, coisa importante que está falando nesse artigo. Olha, vou até ler de novo, Reginaldo, bota aí, ó. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa interior previsão legal ou regulamentar. Olha lá, pessoal, o que eu falei? Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior
que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Está aqui, não haverá falta e nem sanção sem lei anterior que defina. Faltas graves, leve. Aí as faltas médias e leve, aí vem regulamentar, aí vem a legislação local. A doutrina tem uma discussão se o diretor do presídio, através, né, de um regulamento interno, poderia criar essas infrações leves e médias. A parte dominante diz que não, então tem que ser âmbito estadual, a legislação local e estadual. Fica comigo. Mantém, Caveira, vamos lá para ver o primeiro parágrafo aí do artigo 45. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Evidentemente, pessoal, se a Constituição, ela veda, lá no artigo 5º, vocês já viram isso aí comigo, lá no direito constitucional, se ela veda a pena de morte, os trabalhos forçados, o banimento e penas cruéis, evidentemente que não poderá haver sanção disciplinar que ofenda a integridade física, devido ao princípio da dignidade da pessoa humana. Fundamentos da nossa República Federativa do Brasil: Sociedivapu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Então, pautado nesse fundamento, que também é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, evidentemente que no âmbito do sistema prisional é vedado as sanções administrativas que ferem a integridade física. E qual é o princípio que você tem que relacionar? Dignidade da pessoa humana. Vamos comigo. É vedado, ao parágrafo segundo, é vedado o emprego de cela escura. Falei na aula passada sobre as regras de Mandela, né? Mandela passou quase 30 anos numa prisão, preso político, né? E o pessoal, numa ilha, e o pessoal botava ele às vezes em cela escura, às vezes passava 1, 2, 3 meses em cela escura, outras vezes passava 1, 2, 3 meses com a lâmpada ligada. Então isso aí foi introduzido na lei de execução penal devido às regras de Mandela, para evitar, tá? Então o que é vedado? É vedado cela escura. Se eu não me engano, a gente vai ver as regras de Mandela, essa aí é a regra número 41, tá ok? Mantém, Caveira, parágrafo terceiro. São vedadas sanções coletivas. Comigo aqui, Reginaldo, são vedadas sanções coletivas. Eu lembro quando eu trabalhava lá no sistema prisional federal, trabalhei 5 anos lá, pessoal, tá? E às vezes a gente ia intervir nos presídios estaduais, né? O federal é mamãozinho com açúcar, é um preso por cela, 200 e poucos agentes, entendeu? Estrutura, 200 e poucas câmeras, tal, bacaninha, light. Agora o estadual é punk, é caveira, é sangue no olho, caneta na caveira. Então quando a gente era mandado, eu lembro que a gente foi mandado para intervir a penitenciária de segurança máxima lá de Campo Grande, e lá a cela coletiva mesmo, uma cela que era para 8 presos tinha 30, né? Uma cela que era para 10 tinha 40, então era super lotação mesmo. Aí a gente tirava todo mundo da cela e ia fazer a revista. Aí na revista a gente achava faca, estoque, celular, maconha, cocaína, o diabo a quatro. E aí, vai pegar aquelas 40 pessoas que você tirou da cela e vai imputar a eles a sanção? Porque isso aí é fato previsto como crime. E todo fato previsto como crime, se for praticado dolosamente, culposamente não, dolosamente, é considerado falta grave. Então, olha lá, o que vai acontecer então? Porque isso aí ofende a integridade física da pessoa. Vai punir os 40? Não, não pode. Por que não pode? Porque o parágrafo terceiro do artigo 45 diz que são vedadas as sanções coletivas. A imputação é objetiva. A imputação é a pessoa que praticou a conduta. Lembra do nexo de causalidade? Considera-se causa toda conduta sem a qual não teria o resultado. O que é causa? Causa é ação ou omissão, que é fundamental para levar ao resultado. Então não tem como você responsabilizar de forma coletiva. Aqui a gente não está falando de concurso de pessoas, né? Que nós vamos ver aí lá no penal, estudando o artigo 29. Mas mantém, Caveira, agora é lei de execução penal. Comigo. Reginaldo, bota o artigo 46 na tela aí e vamos fazer a leitura junto, Caveira. O condenado ou denunciado no início da execução da pena ou da prisão será cientificado das normas disciplinares. Volta aqui comigo, ó, o que ele está falando assim, ó, o condenado ou denunciado. Denunciado, pessoal, é aquele que foi preso provisório, né? O condenado já está lá com uma sentença penal transitada e julgada. O denunciado
ele está preso ou com uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, né? A prisão em flagrante hoje tem que ser convertida na preventiva e ele foi denunciado. Beleza, enquanto ele estiver lá, a primeira coisa que ele recebe, pelo menos era assim quando trabalhava no sistema penitenciário federal, o que nós dávamos para ele? Nós dávamos para ele a lei de execução penal e dava destacado para ele o quê? Da disciplina. Quais eram os deveres deles, quais os direitos e como ele deveria se comportar com o seu comportamento. Lembrando, pessoal, você vai falar assim, professor, por que o cara tem que manter a disciplina? Porque a disciplina ela vai influenciar na progressão de regime, no livramento condicional, você entendeu? Porque tem requisitos objetivos, que eu já tinha falado na aula passada, que é o quanto da pena que ele cumpriu, mas tem um requisito fundamental para convencer o juiz, é a ficha carcerária, é o bom comportamento, é da disciplina. Por isso que é um dos tópicos mais cobrados em prova. Volta aí, Reginaldo, vamos lá, o 47. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa, conforme as disposições regulamentares. Aí eu pergunto, volta aqui, Reginaldo, eu pergunto, quem é a autoridade administrativa dentro de uma unidade prisional? É o diretor do presídio. Então o que está falando aqui esse artigo? Que o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa, pelo diretor. Aí eu pergunto, o diretor ele pode aplicar todas as sanções previstas na lei de execução penal? Claro que não. Tá? Ele não pode aplicar todas, ele não pode decidir sobre a revogação de uma mudança, de uma regressão de regime. Às vezes o cara está no aberto, comete uma falta grave, ele vai voltar para o regime fechado. Isso não é o diretor, isso é o juiz. Vocês têm que lembrar o seguinte, pessoal, na fase da execução penal, ela não é só judicial, ela é administrativa. Por isso que a execução penal é complexa, ele está sujeito, o preso que está lá dentro, ele está sujeito ao poder hierárquico, né? Ele tem que ter o direito do contraditório e ampla defesa, tem que ser aberto um processo administrativo para ele, tá? Ele tem que ser informado, tem que respeitar o devido processo legal. Olha lá, direito constitucional, dignidade da pessoa humana, né? Penal, não há infrações administrativas sem prévia cominação legal. Processo penal, tem que ser garantido para ele o contraditório e a ampla defesa. Direito administrativo, poder hierárquico, ele está dentro da unidade prisional, então ele fica sujeito às regras do direito administrativo. Quem é que impõe determinadas sanções para ele? O diretor administrativo da unidade prisional. Aí tem gente que fala que a execução penal é mamãozinho com açúcar. Constitucional, administrativo, penal e processo penal. Só isso você tem que saber. Ok, pessoal? Quem que aplica determinadas sanções? Ele fica sujeito a quem? Ao diretor da unidade prisional. Vamos continuar então. 48. Na execução das penas restritivas de direito, o poder disciplinar será exercido... Bom, já falei, né? Será exercido pela atividade administrativa. Ok. Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará o juiz da execução para os fins do artigo 118, inciso 1, 125, 127, 181, parágrafo 1º, letra D e 2º desta lei. Então, isso aqui, pessoal, quando ele colocou aqui, ó, esses artigos aqui, é que ele deverá encaminhar para o juiz da execução penal. Nessas faltas graves, ele não pode penalizar. Então, aí é só o juiz que vai decidir se coloca no RDD ou não. O RDD não é um outro regime de cumprimento de pena. O regime de cumprimento de pena é fechado, semiaberto e aberto. O RDD é uma subespécie, mas quem coloca a pessoa no RDD é só o juiz. O diretor não pode colocar no isolamento? Bom, o diretor pode colocar no isolamento, mas esse isolamento é o chamado isolamento preventivo. Esse é do diretor. Lembrando que ele pode ser preventivamente por 10 dias, né? Ele não pode ficar mais isolado do que 30 dias, preventivamente 10 dias. Aí tem que abrir a sindicância, tem que abrir o PAD, se ele vier a ser condenado, aí aplica-se o resto. Beleza, Caveira? Tamo junto. Vamos encerrar essa aula agora. Nós vamos fazer diferente agora. Então vimos essa aula da primeira subseção. Qual é o assunto da primeira subseção? Disposições gerais. Fica comigo. Mantenha, Caveira, sangue no olho, caneta na caveira. Até a próxima aula. Mantenha aí no YouTube, dá seu likeinho e se inscreva no nosso canal.